Você vai ver nessa edição. O sindicato denuncia frigorífico Bom Sul pelo não cumprimento da NR36, não pagamento do auxílio educação, excesso de jornada e outros descasos. Saiba sobre o acordo feito no processo do frigorífico Família. Documentário Cabra Marcado para Morrer, dirigido por Eduardo Coutinho. A voz do povo está novamente no bairro Laranjal. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite. Eu sou Rovanir Ribeiro e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. Veja como ficou o acordo feito no processo do frigorífico Família que trata do adicional de faca. Acompanhe. O Sindicato da Alimentação firmou um acordo junto à Justiça do Trabalho com o frigorífico Família no que diz respeito ao adicional de faca, que foi um direito conquistado no dissídio coletivo de 2007 que garantia aos profissionais de faca uma remuneração mensal a mais em torno de 10% do piso da categoria. Esse acordo foi firmado e começa a ser pago agora no final do mês de junho aos trabalhadores contemplados. Ao todo são 30 trabalhadores beneficiados, os quais vão receber ao longo de 11 meses R$ 52.842. Então o pessoal que trabalhou no frigorífico Família no ano de 2007, que entra em contato com o sindicato para saber se foi contemplado nessa ação. A ação sindical dessa semana está em frente ao frigorífico Bom Sul, localizado na Avenida Fernando Osório. O que está ocorrendo neste frigorífico? Ocorre aqui que eles não estão cumprindo com a NR36. Eles podem citar algumas normas da NR36, que são as pausas. Esse frigorífico não está respeitando as pausas, que é um descanso que o trabalhador tem num período de atividade, excessiva de atividade, tem um período de descanso. Eles não estão cumprindo com essa NR. Também com a ergonomia. O que são a ergonomia? São cadeiras, assentos, para que o trabalhador tenha uma posição correta no seu local de trabalho, uma condição melhor no seu local de trabalho. Eles não estão cumprindo essa norma. O sindicato agendou uma visita de vistoria e justamente eles agendaram um horário em que eles não estavam abatendo animais. Portanto, é inútil fazer uma visita onde não há abate, onde não há funcionamento do abate. Usaram de má fé contra o sindicato e o sindicato vai tomar suas devidas medidas, vai tomar as medidas necessárias para essa situação. Também ocorre dentro desse frigorífico o não pagamento do auxílio educação, que é uma cláusula do dissídio coletivo. Até agora só pagaram 3 parcelas. O sindicato entrou em contato novamente com a empresa, onde não foi atendido. Há nesse frigorífico excesso de jornada. Os trabalhadores chegam a trabalhar às vezes até às 9 horas da noite, também sem receber as horas extras no cartão. O feriado e às vezes os domingos eles não pagam a 50% e às vezes não pagam essas horas. Então o sindicato também está denunciando novamente esse frigorífico pelas más condições de trabalho, pela forma como ele trata os seus trabalhadores, é humilhante, não respeitando cláusulas de dissídio e nem a legislação vigente. Esta é mais uma denúncia da ação sindical. O sindicato está tomando as devidas providências junto ao Ministério do Trabalho para que essa situação seja regularizada e os trabalhadores não sejam prejudicados pela má vontade dos patrões. Documentário dessa semana, Cabra Marcado para Morrer, é uma narrativa semidocumental da vida de João Pedro Teixeira, um líder camponês da Paraíba, assassinado em 1962. Em razão do golpe militar, as filmagens foram interrompidas em 1964. O trabalho foi retomado 17 anos depois, recolhendo-se depoimentos dos camponeses. Veja essa grande obra do documentarista Eduardo Coutinho. País subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. E passado o período colonial, o país passou... Abril de 1962. Estas imagens foram filmadas durante a Univolante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Com os estudantes, viajavam membros do CPC, Centro Popular de Cultura da UNE, que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados. A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Como demonstra esta música, a canção do subdesenvolvido, um clássico do CPC. Como integrante do CPC e responsável por estas filmagens, também paguei meu tributo ao nacionalismo da época, indo filmar em Alagoas um campo de petróleo que a Petrobras começava a explorar. Depois de passar por Pernambuco, a Univolante chegou a Paraíba no dia 14 de abril. 2 semanas antes, João Pedro Teixeira, fundador e líder da Liga Camponesa de Sapé, tinha sido assassinado. No dia seguinte à nossa chegada, realizou-se em Sapé, a uns 50 quilômetros de João Pessoa, um comício de protesto contra o assassinato. Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, compareceu com 6 de seus 11 filhos. Os camponeses se reuniram primeiro em frente à sede da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, mais conhecida como Liga Camponesa. Nessa época, a Liga de Sapé já era a maior do Nordeste, com mais de 7 mil sócios. A Liga tinha sido registrada em cartório 3 anos antes, como sociedade civil de direito privado. Como a sindicalização rural era um direito inexistente na prática, os trabalhadores do campo encontraram nas ligas o único meio legal para canalizar suas reivindicações. Elizabeth Teixeira tinha 37 anos. João Pedro morreu com 44. Antes que os camponeses seguissem para a Praça do Comício, tive meu primeiro contato com Elizabeth. Uma curta entrevista dentro da sede da Liga. Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização pelas benfeitorias e lavouras, uso da violência pelos grandes proprietários de terra. Na luta contra tudo isso, João Pedro forjou a unidade dos camponeses da região. Foi nesse dia que nasceu a ideia de um filme de longa-metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira, que se chamaria Cabra Marcado para Morrer. Produzido pelo CPC da UNE e pelo Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, o MCP, o filme seria realizado nos próprios locais e com os participantes reais da história. Elizabeth e seus filhos viveriam seus próprios papéis. Dois anos depois, tudo estava pronto para começar a filmagem. Mas no dia 15 de janeiro de 1964, houve um conflito perto de Sapé, envolvendo de um lado policiais e empregados de uma usina, e do outro camponeses. 11 pessoas morreram no conflito. A região foi então ocupada pela Polícia Militar da Paraíba, tornando impossível a filmagem no local. Na emergência, fui obrigado a transferir as locações. E encontrei o lugar ideal em Pernambuco, no Engenho Galileia, onde tinha nascido a primeira Liga Camponesa em 1955. Quando chegamos a Galileia, no município de Vitória de Santo Antão, a uns 50 quilômetros de Recife, recomeçamos a preparação da filmagem. Com a autorização da diretoria da Liga e a colaboração dos moradores, escolhemos as locações e os atores. Em 26 de fevereiro de 1964, quando rodamos o primeiro plano de Cabra Marcado para Morrer, contávamos com um elenco de camponeses que podiam dedicar ao trabalho no filme um tempo que lhes pertencia. Eles eram agora donos de suas terras,
graças a uma luta de 4 anos que culminou na desapropriação de Galiléia. João Mariano, que fazia o papel de João Pedro Teixeira, não era de Galiléia. Depois de ter sido expulso de um engenho onde trabalhava na cana, ele tinha ido morar em Vitória de Santo Antão. De religião protestante como João Pedro, João Mariano foi contratado juntamente com 5 de seus filhos. Sobre estas imagens, mostrando a volta da cidade para o campo da família Teixeira, iriam ser colocados os letreiros de apresentação do filme. Do projeto original de filmar com os personagens reais da história, só restou a participação de Elizabeth Teixeira fazendo seu próprio papel. Ela veio conosco da Paraíba para Pernambuco. – 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Galiléia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. Também foram presos alguns membros da equipe, mas a maioria conseguiu fugir para o Recife e depois chegar ao Rio de Janeiro. Equipamento de filmagem, negativo virgem, copião, fita magnética, os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem, tudo foi apreendido. Mas a maior parte do negativo filmado foi salva, porque já tinha sido enviada ao laboratório no Rio de Janeiro para ser revelada. Sobraram também 8 fotografias de cena, guardadas por um membro da equipe. Finalmente, uns 2 anos depois, consegui recuperar um exemplar do roteiro. Ele tinha sido resgatado por uma advogada das Ligas Camponesas da Paraíba no quartel em que esteve presa em agosto de 64. Fevereiro de 1981. 17 anos depois, voltei a Galiléia para completar o filme do modo que fosse possível. Não havia um roteiro prévio, mas apenas a ideia de tentar reencontrar os camponeses que tinham trabalhado em Cabra Marcado para Morrer. Queria retomar nosso contato através de depoimentos sobre o passado, incluindo os fatos ligados à experiência da filmagem interrompida, a história real da vida de João Pedro, a luta de Sapé, a luta de Galiléia e também a trajetória de cada um dos participantes do filme daquela época até hoje. Apenas 2 dos camponeses que iniciaram a luta de Galiléia ainda estão vivos. José Hortêncio da Cruz e João Virgínio Silva, que não sabe ler nem escrever e é uma espécie de memória da tribo. A primeira reunião foi ele. Mais o cunhado, o sobrinho e eu. Nós em conjunto aqui dentro do córrego, batendo um papo, aqui mesmo nesse sítio. Contei minha história, minhas ideias que eu tinha de fundamento de uma sociedade para beneficiar os defuntos, o povo. O defunto aqui era enterrado num caixão que o prefeito tinha na prefeitura, que emprestava a gente, para a gente botar o defunto lá no buraco e trazer o caixão e entregar na prefeitura. Esse caixão se chamava Lolô, né? A gente tomava emprestado o prefeito para poder enterrar. Galiléia era um engenho de fogo morto, dividido em pequenas parcelas de terra. Nelas viviam 150 famílias de foreiros que cultivavam lavoura de subsistência. O dono do engenho morava em Recife. Os foreiros pagavam um aluguel anual, o foro. O aumento do foro foi também uma das causas da fundação da Liga. Peguemos se entrosar, se reunir, reunia na beira da estrada, na beira do açude, lá na casa de Hortêncio, lá na minha casa, por todo canto. Até que cheguemos à sala do pai desse rapaz. A sala da casa do velho Zezé. Quando o velho Zezé me deu a sala para eu dar a primeira reunião, e fizemos fundamento e criemos um nome,
da Sociedade Beneficente dos Defuntos, né? Sociedade Agrícola Pecuária de Plantadores de Pernambuco. Que se botasse o nome de sindicato naquela época, a gente era naufragado, a gente era morto. José Francisco de Souza, o Zezé da Galileia, homem muito respeitado e que tinha sido administrador do engenho durante mais de 30 anos, foi eleito presidente da Liga. O proprietário de Galileia decidiu expulsar todos os seus moradores quando percebeu que a Liga não se preocupava apenas com os mortos, mas tinha também outros objetivos de assistência mútua. Os galileus partiram então à procura de um advogado para defender seus direitos. Então foi o meio que eu arrumei para procurar justiça, que eu não arrumei em Vitória, fui no Palácio da Justiça, arrumei. Foi com o presidente do tribunal, me deu o Julião. Julião entrou, tomou conta e deu conta. Aí animou, aí danou-se a chegar gente. Danou-se a chegar gente, que todo mundo que era expulso dos engenhos vinha se aparinhar. Em Galé tem uma sociedade que beneficia o trabalhador do campo. Tem um advogado e é macho, tá vendo? Aí o camarada vinha. E quando chegava cá, a gente dava cobertura a ele. Depois de 4 anos, quando o senhor de engenho perdeu a esperança, ele inventou de vender a propriedade. Aí a gente fomos, o deputado, e o deputado disse: bem, eu vou botar a questão na Câmara dos Deputados e ver o que a gente pode fazer. Um barulho da mulher. Era a briga de 7.000 qualidades. Um gritava: minha gente, não vamos fazer a desapropriação de Galé, porque não é desapropriar uma Galé, é desapropriar várias Galileias, porque daí em diante pegará fogo dentro do Brasil de ponta a ponta. E o pessoal fica viciado, tá vendo? Vão se organizar e vão pedir os poderes públicos para desapropriar as propriedades, né? Mas infelizmente a gente ganhamos. Felizmente. Felizmente a gente ganhamos. Os deputados votou com a gente. A desapropriação por interesse social de Galileia foi feita em dezembro de 1959, através de justa e prévia indenização em dinheiro, como determinava a Constituição. Galileia tornou-se então um símbolo da força do movimento camponês. Mas até hoje, os galileus não têm a escritura de suas terras. Logo após nossa chegada à Galileia, improvisamos a projeção do material filmado em 1962 e 64 para a comunidade do Engenho. Os atores do filme eram nossos convidados especiais para a projeção. José Daniel do Nascimento, 67 anos, mudou-se para Galileia depois de ter sido expulso de um engenho vizinho. Um de seus filhos tinha chupado um pedaço de cana sem autorização do patrão. Brás Francisco da Silva, 52 anos, foi um dos líderes da luta de Galileia. Hoje não mora mais aqui. Teve que fugir em 64 e agora dificilmente aparece. Quem chega para cumprimentar João Virgínio é Bia, 56 anos, que saiu de Galileia em 1975 e nunca mais voltou aqui. Ele é vigia de uma pedreira depois de ter sido vigia de usina. João Mariano Santana da Silva, 59 anos, que fazia o papel de João Pedro, não punha os pés em Galileia desde 64. E essas pessoas ele só encontra raramente na feira de Vitória de Santo Antão, onde ainda mora. João Mariano veio acompanhado de seus netos. O material foi mostrado exatamente como tinha sido filmado, fora de ordem, com cenas incompletas, cenas repetidas, claquete, etc. Não fale dele não, que ele tá aí atrás da senhora, É uma noite de sábado, única ocasião em que poderíamos juntar esses trabalhadores, alguns vindos de longe, para verem a projeção.
Tá vendo? Menino, tá tomando muita cachaça. Você é Mariano. Não, eu sou Mariano. É Mariano, velho? Não é? Mariano. Você faria. É, que ele pegou no pulo também? Oi. Ele. É Mariano mexendo. Olha ele aí. Se não é mesmo. O que mais despertava o interesse dos galileus era a identificação dos participantes da filmagem 17 anos mais moços. E vão brigar? Epa. E vão brigar? É uma autoridade da vida. Foi. Zé Daniel ainda vive em Galiléia. Além de ator, sua casa foi utilizada como principal locação do filme, a casa de João Pedro. O senhor gostou de ter visto o filme outro dia? O senhor gostou do filme que o senhor viu sábado? De estado? Foi muito bom. O que o senhor achou? Eu achei muito bem. Achei interessante o serviço. Porque todo quanto tinha se portado no serviço. Agora, senhor Daniel, o senhor ficou crente quando? Foi crente depois da Revolução. Não foi no 1º de abril? Foi. E a 25 de maio, daquele mesmo ano, eu me entreguei para Jesus até hoje. Que igreja que o senhor é? Batista? Qual é a igreja do senhor? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Olha, Brian. Olha, Brian. Rapaz, melhor que Eu não, menino. Mas, Brian. O senhor lembrava do filme que o senhor viu outro dia? Ah, lembrava demais, né? Porque aquilo nós estávamos fazendo todo prazer, né? O que o senhor achou? Achei muito bom. Bom, mesmo só foi ruim por causa daquele som que levaram, né? Brás Francisco da Silva é o único dos atores do filme que prosperou. Em seu sítio de 4 hectares, ele produz verduras que vende no Ceasa do Recife. O quadro A Voz do Povo não consegue deixar o Laranjal. Segundo os moradores, o bairro carece de mais atenção da prefeitura, que os abandonou. Sim, ó, o que eu vejo é o que todo mundo está falando aí na rua, aí, buracos demais. Não tem condição de andar a pé, não tem condição de andar de bicicleta, não tem condições de nada. A escola, uma porcaria, tá? Estão em greve, meus filhos, eu tenho 3 filhos na escola, tá sem merendeira, tá sem faxineira e tá assim, ó, um abandono. As ruas, é como tu tá vendo aí, ó, um buraco em cima do outro, que tu não tem condições, barro, as pessoas têm que passar por dentro do barro para entrar nas suas casas, né? As valetas não têm esgoto, a beira da praia é um paraíso. A gente, às vezes, para se sentir melhor, vai para a beira da praia, se senta lá tomar um chimarrão e fica lá tomando chimarrão lá. Tá tudo uma maravilha, né? Chega de volta, aí a gente tem que voltar para o nosso mundo, que é esse que tu tá vendo aí, né? Então é isso, o postinho, tu tem que agendar por telefone. Eu tive doente, que eu tenho câncer, né? E eu tive doente e eu não consegui um atendimento, porque eu não tinha agendado para ir no médico. Quer dizer que tá assim, ó, o Laranjal, ele tem fama porque ele é o Laranjal, né? As pessoas vêm para cá no verão, porque ele é muito, né, de muitos anos, aquela coisa, o bairro nobre, não sei o quê, mas isso é só lá para eles. As pessoas não olham o lado dos pobres, que é nós aqui. Então tá realmente um abandono e assim a preocupação é demais em questão ao abandono. E fica isso aí como tu tá vendo, esse abandono. Tem uma rua do lado da minha ali, que ela é assim, ó, ela é pior que essa que tu tá vendo aqui. Botaram até Socorro Eduardo Leite o ano passado, de tanto buraco que tinha. Então aí tu tira uma noção de como tá o Valverde. Tá um caos. No quadro cultural de hoje, a arte de artistas da cidade sendo valorizada mais uma vez. Conheça. On the snow below, shuffle my 2 feet, I wonder where the people go. Think about your day, think about that time
chamo Match de Harp, acho que aqui dizem Match de Harp. Sou da França, sou de Paris. Faz uns 20 anos que estou viajando. Por Europa primeiro, depois agora por Latinoamérica. Estou estou morando em Pelotas desde um tempo agora. E tenho vários projetos aqui, também em Porto Alegre. Faz música norte-americana, tipo country, blues, folk e música Cajun, que é música tradicional de Louisiana. Também faz umas canções francesas, misturo temas originais com covers. Eu gosto muito da música acústica. E estou aqui, estou a fim de fazer mais. Alors j'ai pris mes petits clics et mes grandes claques et je me suis retiré à pied levé avec dans mes valises une collection de belles images et dans la tête une petite chanson éclairée. Ça faisait Au bout d'un temps, j'ai fini par joindre le village et m'engouffrer courant dans un estaminet. Accoudé au bar à bière, la tourmente était lointaine. C'est tout comme quelques verres de gnôle peuvent rassurer. Quand vint se poser dans mon coin une drôle d'hirondelle, le poiltière et les yeux verts et l'air fouté. Elle était jeune, elle était blonde, elle était belle et puis giron. Ouais, mais bien sûr, elle était la femme du quartier. Alors j'ai pris mes petites clics et mes grandes claques et je me suis retiré à pied levé avec dans mes valises une collection de belles images et dans la tête une petite chanson, ça fait. Et dans la vie, moi je vais vous dire ce qui me fout en rage. C'est pas la merde, ni les gonzesses, ni les troquets, ni les flics qui courent les rues comme des pantins mal foutus. Ce qui me fout en l'air, c'est les gens qui savent pas regarder. C'est vrai qu'il y a Mardi Gras, je suis un grand voyou, tout à l'automne, le tour moyeu. Ça se passe une fois par an, demander la charité. Quand même c'est un boule maigre, trois quarts coton maïs. Toto! Capitaine, capitaine, voyage ton flot. Allons chez le voisin, demandez la charité. Bonjour, vous venez nous joindre. Bonjour, vous venez nous voir. Oui, au beau, bouge ce soir. Attention! Veja esse e outros programas através do site do Sindicato da Alimentação ou no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá. Making my way home, step on the snow below.